La investigación tomó 8 años y puso al descubierto las acciones criminales de Luis Alfredo Garavito, un hombre que pasó a convertirse en el asesino en serie de niños más grande en la historia de la humanidad. Mesmo assim, em entrevistas, ele diz que se arrepende profundamente. Mas quando você conhece os detalhes desse caso, essa história fica ainda mais perturbadora. Neste vídeo, vamos entender como Luiz Garavito conseguiu cometer centenas de crimes, viajando por várias cidades e permanecendo invisível por anos. No início dos anos 90, algo estranho começou a acontecer na Colômbia. Crianças estavam desaparecendo, uma após a outra, em cidades diferentes, com histórias completamente diferentes. No começo, ninguém percebeu, mas havia algo em comum entre todos esses casos. E foi exatamente nesse período que Luiz Garavito começou a agir. E o motivo pelo qual ele conseguiu fazer isso por tanto tempo é mais perturbador do que parece, porque não era apenas coincidência. Havia um fator que tornava tudo ainda mais fácil. Para entender como isso foi possível, precisamos entender o contexto da época. O ano era 1990, e a Colômbia vivia um dos períodos mais violentos da sua história. O país enfrentava conflitos entre grupos armados, cartéis de drogas e o próprio governo. A violência era constante, e em muitas regiões simplesmente não havia controle. E foi nesse cenário que uma linha invisível começou a desaparecer entre o mundo comum e a mente de Luiz Garavito. Mas quem era Luiz Garavito? À primeira vista, ele não chamava atenção. Ele não tinha uma vida estável, nem um trabalho fixo. Muitas vezes, se passava por vendedor ambulante, viajando de cidade em cidade. Era apenas mais um homem comum, que passava despercebido por onde ia. E talvez seja exatamente por isso que ninguém suspeitou do que ele estava fazendo, porque ele parecia completamente normal. E foi assim que tudo começou. No início, ninguém percebeu. Um desaparecimento aqui, outro ali, em cidades diferentes, histórias diferentes, sem qualquer conexão aparente. Em alguns casos, as crianças simplesmente não voltavam para casa. Em outros, desapareciam no meio do caminho, como se nunca tivessem estado ali. As famílias procuravam, denunciavam, mas nada era encontrado. Nenhuma pista, nenhum suspeito, nenhuma explicação. E com o passar do tempo, esses casos começaram a se acumular, sem que ninguém percebesse que todos eles estavam conectados. Mas por trás desses desaparecimentos, algo muito maior estava acontecendo. E o mais bizarro é que isso não estava escondido. Estava acontecendo diante de todos.
E quando as investigações finalmente avançaram, uma pergunta começou a surgir: quem era o homem por trás de tudo isso? E a resposta estava no passado de Luiz Garavito. Anos depois, quando o caso começou a ser investigado, detalhes do passado do Luiz Garavito começaram a surgir. Luiz nasceu e cresceu em um ambiente muito conturbado, onde todo dia seu pai espancava Luiz e seus 7 irmãos. A mãe tinha muito medo do marido e não fazia muita coisa para proteger os 8 filhos. Além disso, a família dele era muito pobre e muito grande. Mas isso não era o pior. Se já não bastasse ter crescido em um ambiente cercado por medo, abuso e violência doméstica, Luiz já relatou ter sofrido abusos sexuais de vizinhos e conhecidos. Na escola, ele não se encaixava com os outros. Era uma criança mais isolada, com dificuldade de socializar com os outros, como se não se encaixasse em lugar nenhum. E crescer em um ambiente como esse muda a forma como alguém enxerga o mundo. O que é certo e o que é errado começa a se distorcer. E no caso de Luiz Garavito, essa distorção teve consequências devastadoras. Foi no início dos anos 90 que ele começou a agir. O método de Garavito consistia em atrair principalmente meninos, com promessas de dinheiro ou comida, submetê-los a atos de violência horríveis e depois tirava a vida dessas crianças. Garavito conseguiu escapar da captura porque matava em áreas isoladas e escolhia crianças que não fariam falta. Algumas autoridades acreditam que ele possa ter matado até 400 crianças. Ele sempre abusava de suas vítimas e depois as enterrava em algum terreno isolado. E por muito tempo, ninguém conseguiu parar isso. Nenhuma pista, nenhum suspeito. Até que um erro mudou tudo. E foi exatamente isso que levou à descoberta de um único homem. Um homem que, mais tarde, ficaria conhecido como La Bestia. Luiz Garavito mantinha alguns hábitos que, com o tempo, acabaram levando à sua identificação. Ele guardava lembrança dos crimes, como passagens de ônibus e outros objetos que indicavam datas e locais. Esses itens eram armazenados em mochilas, na casa de sua irmã. Além disso, ele costumava permanecer próximo das vítimas após os crimes, chegando a passar horas no local. Em alguns casos, permanecia ali até perder a consciência. E foram exatamente esses hábitos que levaram os investigadores até ele. Depois de ser identificado, Luiz Garavito foi preso. Durante o julgamento, confessou uma quantidade absurda de crimes. O número era tão alto que chocou até os próprios investigadores. No fim, ele foi condenado a 1.853 anos de prisão. Mas por causa das leis do país e por ter cooperado com as investigações, sua pena foi limitada a incríveis 22 anos de prisão. E mesmo sendo
considerado um dos piores criminosos da história, ele nunca cumpriria tudo o que fez. Anos depois, enquanto ainda estava preso, ele morreu. E com isso, um dos casos mais perturbadores da história chegou ao fim. Mas talvez a pergunta mais inquietante seja outra. Alguém assim pode realmente se arrepender? Ou tudo isso não passou de uma máscara? Aqui é o WL. Até a próxima.